Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui, mais uma vez, trazendo para você completude para sua vida, para nossa vida. Esperamos que você esteja aí sendo cada vez mais completo em Cristo. Esse é o nosso objetivo. Antes de mais nada, curte o vídeo, comenta alguma coisa aí depois, quando você assistir. Aí alguma pessoa vai dizer assim, não, mas como é que eu vou curtir se eu ainda não sei se foi legal? Quando você chegar lá no final, se você ver que não foi legal, você descurte, entendeu? Mas curte logo de praxe para ficar, porque senão esquece. É sempre É assim. verdade. Uma outra coisa, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal Completude. É muito importante que a gente consiga mais inscritos para que o YouTube possa tornar cada vez mais esse conteúdo mais para fazer Relevante. com que esse conteúdo chegue em mais gente, É, entendeu? perfeito. Que esse conteúdo seja cada vez mais visto por pessoas. Então, se você acha que vale a pena mais gente ter contato com isso que você assiste aqui com a gente, então compartilha, curte e não deixa de se inscrever, tá bom? Faz um Perfeito. movimento aí pra galera se inscrever também. Ei, se inscreve lá no Completude, manda o link aí pelo WhatsApp e É. tal. Não se esquece, é só um botãozinho ali. Enquanto eu tô falando repetidamente pra você fazer isso, já dá pra você ter feito mais 5 vezes. E mesmo assim tem gente que não faz. Então É. faça. Abençoa a gente com a sua inscrição, né, Moisés? Sim, com certeza. E agradecendo agora os nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Mundo de Yaya. Eu sempre falo que a minha filha é apaixonada pelo Mundo de Yaya, que é um lugar especializado em diversão, em lazer e tudo muito preparado pensando no desenvolvimento da criança de uma forma completa. Então vai lá no Mundo de Yaya, ele fica lá no Boulevard e no Parque Shop. É isso aí. E você já sabe que a gente está sempre falando aqui também do Rafael Stephens, a loja Rafael Stephens, uma loja, uma marca aí de muito estilo, moda masculina, artigos masculinos, tem sapato, tênis, roupa, um monte de coisa muito legal, muito boa, só coisa de qualidade. E Verdade. eu sempre tenho frisado aqui que ainda tem a opção de você, aliás, você pode ir lá na loja, que fica lá no Shopping Bosque Grão-Pará, ali no primeiro piso, e também você tem a opção, se você não quiser ir comprar lá, de você acessar a rede social e entrar para fazer o seu pedido pelo WhatsApp, o que é bem legal. Você recebe o catálogo, fala lá com o atendente, inclusive um abraço lá para os atendentes. Eu tive lá aí no fim Tá de ano, bom. fui muito bem atendido lá, eu, minha mãe comprando presente lá, galera muito simpática Show. e gente boa pra caramba. E para fechar esse momento tão especial aqui dos nossos patrocinadores, a Funny Hair, que é um local de beleza infantil. Eles ficam lá no Boulevard Shop e a tua criança com certeza vai adorar, porque tudo é muito preparado de acordo com a necessidade da criança. E os profissionais que cortam o cabelo são, de fato, excelentes naquilo que fazem. Então vá lá, leva teu filho, que eu tenho certeza que ele vai adorar. Onde é que fica, Moisés? No Boulevard Shop. É É isso isso? aí. Então, para a gente dar continuidade, fechamos esse momento tão especial. Mas agora vamos para um outro momento especial, que é a apresentação da nossa convidada. E, nossa, a gente está num momento tão especial porque tem tudo a ver com a saúde, tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com mulher. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai edificar a tua vida de uma forma incrível. Então, é só ficar aí até o fim que eu tenho a convicção que você vai ser muito, 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 muito abençoado. E eu tô falando aqui da Rani. Obrigado, Rani, pela tua presença. Ela é especialista, Prazer. era terapeuta. Depois ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Filha de pastor. Eu não vou falar tuas credenciais porque eu quero que Não, depois tu agora Esposa, mãe, esposa, mãe, terapeuta, especialista em mentora. leitura corporal. É muita coisa aí. Rani, obrigado pela tua presença. E a gente está muito feliz de ter você aqui conosco hoje. mais feliz estou eu de poder estar aqui e receber esse convite tão especial, vindo da Ah, parte do Senhor, com certeza, porque o Senhor ele sempre tem propósito em tudo que é Amém. feito debaixo do com céu. certeza. A gente está muito feliz porque a gente sabe que hoje vai ser muito incrível tudo que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas a gente, Rani, tem um momento aqui, antes de entrar no conteúdo, na nossa conversa, de
de perguntar, que é uma pergunta muito filosófica e talvez seja a pergunta mais difícil Desde a Grécia desde a Antiga, Grécia Antiga. Aristóteles sempre falava essa. Aristóteles perguntava muito isso. Quem é a Rani Suede? É isso. Certo. Rani Suede, como você falou, é mãe, é esposa, é filha de pastor. Tenho 4 filhos, né? Lindíssimos. Além disso, sou terapeuta emocional e também mentora de mulheres. Hoje Ah, que atuo legal. como mentora de mulheres, direcionando ali para um casamento extraordinário, um casamento feliz, uma vida extraordinária. Essa vida abundante que o Senhor nos fez para Sim, viver. completa, né? Olha aí, completude. Completude, Tem tudo a ver, né, com exatamente. essa cosmovisão que a gente trabalha, essa ideia. Principalmente, eu entendo que a tua mensagem ela é muito importante, porque hoje a gente tem essa, essa briga, né, entre o entendimento real da Bíblia, da posição da mulher na Bíblia e muitas das ideologias que têm surgido por aí para, de alguma forma, acabar com o papel da mulher. Mas assim, eu queria saber um pouquinho da tua história, como foi para tudo isso começar, o que que aconteceu, o que foi despertado, isso é desde a infância. Conta um pouquinho pra gente sobre essa relação com mulheres, com vida, com a cosmovisão cristã e com esses pilares importantes aí da família e da mulher. Certo. Então, eu há quase 15 anos estava como cerimonialista, organizava casamentos lindíssimos, né? E chegou um momento ali por volta de 2019, 2020, com a pandemia, onde eu vi um vídeo perguntando sobre legado. Qual o legado? Se você partir amanhã, todo mundo preocupado com essa questão de pandemia, né? Verdade. Ai, meu Deus, se eu pegar e tal. E eu falei assim, meu Deus, se eu morrer amanhã, vamos supor, né? Pego Covid, pá, morri amanhã. Qual legado que eu vou deixar? O legado da mulher que faz eventos bonitos, extraordinários? Não, não foi para isso que o Senhor me escolheu. E nesse momento eu comecei a refletir sobre. E deixa estar que eu estava vivendo um momento muito turbulento dentro do meu casamento, né? Hum, Meus filhos também, em consequência, se o lar está instável, os filhos também vão ficar estressados, né? Enfim, então não estavam sim. sendo emocionalmente, estavam emocionalmente saudáveis, posso dizer assim. Então a rotina não era uma rotina saudável, não era uma rotina extraordinária. Para resumir, a vida estava sem cor, né? A vida estava sem cor. E para fechar assim todo esse momento, assim, quando você pensa que não tem como piorar, né? Final ali de 2020, meu único irmão homem veio a falecer por conta da Covid. Sim. Então foi algo muito rápido, ele tinha apenas 30 aninhos e foi algo Novo. bem assim avassalador mesmo, né? Então veio para, foi como se fosse assim a última tacada de pau na cabeça. Tipo, Ah, daqui tu não levanta sim. mais, né? E eu falei assim, nossa, então agora já não tem como piorar mais, né? Mas teve. Depois disso, em seguida, meu esposo chega um belo dia e pede divórcio e pede Caramba. divórcio. E foi ali Meu naquele Deus. momento que eu ouvi a voz do Espírito Santo falando que eu tinha sido feita para viver o extraordinário e que se eu fizesse a vontade do Senhor, eu viveria o extraordinário. Sim. Então foi a partir daquele momento que eu decidi realmente ter uma vida extraordinária e entendi também que para viver o extraordinário eu precisava ser a minha melhor versão em todos os papéis que eu estava Sim. desempenhando, seja como mulher, seja como mãe, como esposa, como profissional. E para que eu desempenhasse meu papel, né, eu Uhum. tinha que buscar ali a conhecimento, autoconhecimento, e foi quando eu comecei a minha busca, né, Sim. nesse desenvolvimento pessoal, para que eu me tornasse pelo menos semelhante à mulher ali de Provérbios 31, a mulher virtuosa, né? Aham. Então foi assim que tudo começou. E foi um desafio muito essa, porque assim, quando a gente fala, hoje a gente vê uma outra mulher num outro patamar, né, de profissão, de atuação, mas os bastidores de tudo isso, geralmente ele vem dentro de um processo sofrido,
doloroso, que faz parte de um processo de transformação. Foi assim contigo ou foi diferente? Não, muito doloroso, Con- muito, Aham, muito, até porque eu estava vindo de um luto. Então sim, eu já estava totalmente sem equilíbrio emocional ali, né? Totalmente desestruturada emocionalmente, né? E em contrapartida, naquele momento eu tinha que provar para o meu esposo, né, que valia a pena ficar continuar, comigo, né? valia a pena lutar por esse relacionamento, né? Não só pelos filhos, mas por nós mesmos, entendeu? Então não foi um processo fácil, mas o que clareou para mim, que eu digo aqui que foi a mão, né, do Senhor assim direcionando, foi exatamente ser a minha melhor versão. Então, o meu esposo, ele começou a perceber assim na hora seguinte, né? No momento que ele pediu e eu disse: "Não, eu decido viver o extraordinário. Se vai ser com você ou não, isso Deus vai decidir, né? Ou você, se entenda com Deus, Sim, né?" E aí, o que que eu mudei minha postura. Então, eu passei a ser, de fato, a espelhar a mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa que cumpre princípios para viver promessas. sim, Porque esse é o segredo. Então, a Bíblia tem princípios claríssimos, né? Um deles, assim, que muda drasticamente um relacionamento é a gratidão. sim, É o ser grata. Como assim, Anne? Quem é grato não reclama. sim. Não reclama. E aí, se você tá, é uma toalha molhada, diz, poxa, uma toalha molhada em cima da cama, Aham, não sei o quê, né? Você não tá sendo grata, Senhor. Se tem uma toalha molhada em cima da cama, é porque eu tenho um marido que sim, deixa a toalha molhada. Ah, eu vou aceitar isso? Não, eu vou arrumar uma solução, perfeito. né? Mas eu não vou reclamar, porque reclamar você tá clamando para que aconteça novamente. E aí, É engraçado, né? Reclamar, reclamar, clamar, né? clamar É interessante isso. novamente, né? Então, é Reclamar, impossível né? você ser grata e você reclamar. Uhum. Não tem como. Ou você é grata ou você é reclamona. Sim, E a mulher perfeito. virtuosa, com certeza, não era reclamona, né? Então, essa foi, assim, uma das coisas, assim, que... O Senhor, na verdade, ele é maravilhoso, né? Ele vai conduzindo em todo o processo. Então, quando a gente acha que não vai dar mais, entra a fé em ação. Não, peraí, eu Perfeito. tô dando o meu melhor, então agora, Pai, é contigo, né? Aquilo que eu não posso fazer mesmo dando o meu melhor, tu farás infinitamente mais, Sim. né? Então foi nisso que eu me agarrei. Eu acho muito legal essa ideia de a gente pensar que existe sempre uma responsabilidade nossa, de buscar essa transformação. E óbvio, né? Deus vai agir diante daquilo que ele precisa fazer. Então, essa ideia de a gente buscar dar o nosso melhor, buscar mudar, gerar essa transformação, isso tem que vir de nós, né? A partir de uma mentalidade que o Espírito Santo vai tratando a nossa vida. E essa relação com a mulher, como foi para você entender? Peraí, eu acho que as mulheres estão precisando. Foi uma demanda, porque tu és terapeuta também, né? Sim. Tu vistes que na tua ação, na tua atuação como terapeuta, percebeste que existia essa lacuna, que as mulheres não sabiam como resolver os seus problemas, estava muita gente divorciando. Como foi essa história aí? Teve várias coisas, né? Aham. Ah, na pandemia, sim, o índice de divórcio aumentou, É, né? saiu. Muito, muito mesmo. Mas eu tive ali o entendimento que mulheres estavam passando pelo mesmo que eu estava, né? E que se eu conseguir restaurar o meu casamento, elas também poderiam restaurar através de decidir, né? Despertar essa mulher virtuosa que há dentro dela. E aí tudo vem, começa na identidade, na nossa real identidade. Porque se o Senhor nos escolheu dentre milhões de espermatozoides, Sim, né? Por um propósito, e o preço que ele pagou foi muito alto para que tivéssemos uma vida e vida em abundância, né? Então, assim, qual é a minha real identidade? Eu já sou escolhida antes do ventre da minha mãe. Eu sim. só preciso o quê? Despertar, viver essa verdadeira identidade, viver o meu propósito. E aí foi nesse momento que eu entendi isso que eu parei de perguntar por que, Senhor, eu estou passando por isso? Sim. Por quê? E eu comecei a perguntar, para quê, pai? O que que tu Uhum, queres que eu aprenda, perfeito. né? E eu entendi que esse aprendizado podia sim servir,
para ajudar outras famílias a serem restauradas também. Então, a demanda, né, além de todo esse índice, veio também das minhas pacientes, Sim. porque quando elas faziam a terapia, eu sou terapeuta TRG, terapia de reprocessamento regenerativo, Uhum. elas zeravam todos os problemas, todos os traumas, né? Mas elas diziam assim, tá, me reprocessou, mas e agora? Qual é o certo a se fazer? Como é que tem que ser a minha rotina? Eu não sei nem organizar a minha rotina. Qual é o certo? Qual a ordem de prioridade, né? Então, a partir daí, eu tenho certeza que foi também o Espírito Santo que me conduziu. Ele foi dizendo, ó, filha, vamos fazer uma mentoria? Porque só a terapia ajuda, mas até um ponto, né? E você Sim. precisa completar ali a obra, Sim, dá né? Tem continuidade, que né? dar continuidade, É né? Então, verdade. foi quando surgiu a mentoria. O Senhor foi dando ali todos os módulos. Hoje a mentoria é realizada para realizar. Ela tem 9 módulos e ela atende ali cada eixo da nossa roda da Sim. vida. É a mentoria feita em grupo, individual? Sim, nós temos, eu atendo tanto em grupo, né, quanto individual. Tem época que, geralmente, de 3 em 3 meses eu abro turma, né, para turma, mesmo em grupo, mas se vem uma demanda antes disso, ou se a própria cliente quiser, ela também procura esse atendimento individual, mais Uhum. personalizado, mais VIP, vamos dizer assim. Mas a ideia da mentoria foi exatamente reforçar ali os 5 pilares que fizeram eu chegar Sim. aonde eu cheguei, né? Que fizeram eu me tornar ali e estou ainda, né, nessa construção, porque eu acredito que conhecimento a gente todo dia está aprendendo um pouco, né? Sempre tem Então, algo não para. sou perfeita, nunca serei, Uhum. né? Sim. Mas sempre tem uma construção. Eu sempre falo para os meus filhos, né? O que você errou hoje, você falar, não, aprendi com o meu erro, agora amanhã eu não erro mais. E amanhã você já vai aprender outra coisa. Porque errar, a Sim. gente sempre vai estar errando, Sim. né? Sim, perfeito. A gente tem hoje um desafio muito grande na sociedade de, talvez dentro da igreja, ou então pessoas que são influenciadores, né? De alguma forma, trabalhar com informações que levem a sua família a se reposicionar da forma correta. O marido, ele tem o seu posicionamento dentro da sua casa, você tem a sua função. Acho que eu entendo, né? A Bíblia que eu leio me leva a esse entendimento. A mulher também tem a sua função, seu posicionamento, apesar de a gente receber muita informação de fora hoje sobre essa relação de feminismo, né, ideologia e tudo mais. E a gente entende que isso só traz prejuízo, desastre e afunda cada vez mais a família. Que os pilares ali, homem e mulher, não estão posicionados da forma correta. E aí vem essa relação da mulher virtuosa. O que seria? O que a Bíblia fala sobre isso? O que seria essa mulher virtuosa? Então, a mulher virtuosa, existe uma ordem de prioridade nos papéis, na verdade, Sim, né? Existe ali a ordem de prioridades do homem e existe a ordem de prioridades da mulher. Então, o homem, eu vou falar bem rápido, né? O sim. homem, para mim, de acordo com o desenvolvimento humano, estudos e princípios cristãos, o homem, o papel dele, ele tem que ser PPP. O que é um homem PPP? Um homem provedor, Aham, um homem protetor sim, e um homem presente, perfeito. tá? Então, esses são os princípios que a Bíblia nos ensina do papel de um homem, né? E o papel da mulher? O papel da mulher é cuidar, Perfeito. é cuidar. Ah, mas então ela não pode prover, ela não pode trabalhar? Pode, não tem problema nenhum, desde que ela respeite uma ordem de prioridades. São a mulher, que é uma mulher sábia, que é uma mulher virtuosa, ela respeita uma ordem de prioridade. Qual seria essa ordem de prioridade da mulher virtuosa, do papel que ela tem que desempenhar? Primeiro, Deus, isso é Sim, inquestionável. perfeito. Segundo, ela. Uhum, Terceiro, seu marido. Quarto, seu lar. Quinto, seus filhos. E sim, sexto, trabalho, uhum, igreja e tudo mais. sim, Entendeu? Então, se respeitar essa ordem de prioridade, você vai estar ali seguindo o que o Senhor nos ensinou. sim.
E não Perfeito. tem como dar errado. Então, eu posso trabalhar? Sim, eu posso, porque hoje, o que que a gente vê, principalmente quando se trata de filhos, né? Filhos totalmente desestruturados emocionalmente. Por quê? Porque o pai sai para trabalhar e a mãe, que era para educar, não tem tempo para educar. Não tem tempo para estar ali, né? Fazendo com que essa criança se sinta amada. E a gente até entende, poxa, Rani, mas e aí? As Uhum. minhas pacientes e minhas mentoradas até, mas Rani, eu preciso trabalhar, eu não tenho outra opção. Eu disse, tudo bem, mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele nos dá ferramentas para que a gente possa ali dar um jeitinho e fazer com que sim, que eles se sintam amados, fazer com que a gente Sim. seja presente até a gente resolver. Porque, de verdade, eu entendo que a mulher precisa trabalhar e pode trabalhar, mas ela não pode esquecer, né, que a sua prioridade é seu lar. Então, ela tem que montar uma estratégia de rotina para que Uhum. ela consiga atender às suas prioridades. Essa é a verdade. Sim. E vai ajustando, né? Eu acho que assim, eu penso, né, dessa forma sempre, em qualquer situação. Se eu não estou me sentindo bem com o que está acontecendo, eu tenho que buscar uma solução. A solução, dependendo da necessidade, vai ser uma. E mesmo que eu ainda não esteja vivendo da forma que eu gostaria, eu posso minimizar esses possíveis danos, dando o mínimo que eu poderia. Então, acho que é muito essa relação, né, de você estar buscando, você está numa situação onde você não gostaria, e eu vou buscar solucionar isso a partir das ações que eu vou, a partir daquilo que Deus vai me conduzindo. Sempre é necessário que você peça essa orientação para Deus, né? Para que Deus vá te conduzindo, para que você não haja por meio de necessidade e haja por meio de propósito. Acho que tem acontecido muito isso hoje. As pessoas têm agido por necessidade, não por propósito. Eu vou fazer isso porque eu estou necessitado disso, mesmo que isso não seja da vontade de Deus, ou mesmo que eu não saiba que é da vontade de Deus. Então tem muito essa relação. Mas hoje tu trabalha a questão. Tu quer falar, Rafa, alguma coisa? Não, segue isso Tá. aí. Hoje tu falas muito desses 5 pilares indispensáveis para despertar a mulher virtuosa que existe em cada mulher. É o que Deus Se não é Deus uma. escolheu antes do ventre da mãe, A mulher então, já né, só todas precisa. somos preciosas, Aham, joias raras, perfeito. né? Ela só precisa realmente Se diz, descobrir, né? e vale aqui ressaltar, né, que assim, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, e tal, eu me achava uma mulher maravilhosa. Eu achava que eu era uma Uhum, mulher virtuosa, né? Que eu não precisava de ajuda, de saúde emocional. Eu pensava que eu era a mulher mais linda, inteligente e uhum. perfeita do mundo, né? Então, tudo começa aí, essa questão do autoconhecimento mesmo. E, Anne, como você identificou que você não era tudo isso? Claro, primeiro porque meu esposo pediu divórcio. Então, se ele pediu divórcio, Isso quer dizer alguma ele coisa? tinha os motivos, né, plausíveis para isso, mas também quando eu comecei a fazer terapia, né? Sim, Então, a terapia, ela me fez refletir muito sobre as minhas atitudes, sim. né? Então, essa questão do autoconhecimento, ele é maravilhoso até para você realmente falar, poxa, por que que eu gosto disso? Por que que eu não gosto disso? Porque Por eu que que ajo eu assim. reagi assim? Aham, Eu não poderia ter feito legal. assim? Né? Então, essa questão do autoconhecimento, ele foi, assim, um ponto muito também decisivo Aham. nesse processo, assim. Que legal. E esses 5 pilares, fala um pouquinho sobre eles pra gente. Então, os 5 pilares, eu digo que a mulher virtuosa, para despertar essa mulher virtuosa que existe dentro da gente, nós temos como base esses 5 pilares, que é o autoconhecimento. Sim, Dentro do autoconhecimento, você tem ali o amor próprio, você vive ali, descobre e se permite realmente viver a sua real identidade. E junto com isso vem o quê? Você viver de fato o propósito para o qual o Senhor lhe escolheu dentre perfeito. bilhões de espermatozoides, Sim. né? Então, o propósito, todo mundo fala, Rani, eu não sei qual é meu propósito. Tá, gente, propósito não se descobre, propósito se submete, Aham. né? Então, quando você sabe qual é a sua verdadeira identidade, você vai se permitir viver o seu propósito.
Sim. Depois disso vem saúde física. Sem saúde, Aham. aonde chegamos? Sim. Não se chega. Como você tem cuidado do templo do Aham. Espírito Santo, Sim. né? Muitas pessoas negligenciam. Ah, não tenho tempo. Poxa, você não tem tempo para se amar, para se cuidar, Uhum. né? Então vamos lá, vamos acordar meia hora antes. Que hora você acorda? 6? Vamos acordar 5h30? Uhum. Vamos fazer um exercício em casa. Hoje Sim. tem atividade física no YouTube de 10 minutos, 20 Sim. minutos, que você consegue ali ativar o neurohormônio do prazer, do bem-estar, da disposição em casa, Perfeito. né? Então, vamos deixar de desculpa e Uhum. vamos fazer o que precisa ser feito. Então, sim, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde física para que você tenha essa vida plena, Perfeito. né? Aí o outro pilar é a saúde mental. Estudos apontam que 80% do nosso sucesso em qualquer área da nossa vida depende da nossa inteligência emocional. Sim. 80%, somente 20% é da nossa inteligência adquirida. Uhum. E como é que tá ali teu equilíbrio emocional? Como é que tá ali teu domínio próprio? Sim. Né? Então é impossível você ser essa mulher virtuosa sem ter domínio próprio. Sim. Tá? E, o próximo pilar é a rotina. É nela que você vai fazer tudo o que precisa ser feito com ordem de prioridade, não deixando de respeitar a ordem que eu acabei de falar. Uma rotina extraordinária não é extraordinária se na ordem não tiver Deus, você, marido, casa, filhos e aí sim, trabalho. Perfeito. Né? E por fim, não é o último, é o primeiro, na verdade ele está em todos esses pilares, Sim. é o relacionamento com Deus, porque tudo que você fizer, se você apresentar ao Senhor aquilo que você não pode fazer, mesmo dando o seu melhor, Ele fará infinitamente mais. Não sou Sim. eu que estou falando, tá na sua palavra. Aham. Então, se eu dou o meu melhor em todas as áreas da minha vida e eu não consigo alcançar aquilo que eu almejei, eu vou descansar, porque se eu coloquei na mão dele e vai prevalecer a vontade dele, eu tenho que lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu confio, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar preocupada. É claro que somos seres humanos, Sim, né? E em claro. algum momento Uhum. eu falo para as meninas, não tem problema nenhum você se sentir triste, não tem problema nenhum você ficar dessa forma. O problema é você ficar no fundo do poço. Perfeito. Ó, vida aos céus, né? Não. Aham. Você vai lá no fundo do poço, oi, fundo do poço. Ah, pronto, agora eu vou voltar. Uhum. Vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito, porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor fará infinitamente mais, Perfeito. Sim. né? Então, se você tiver como base esses 5 pilares, você vive essa vida plena, essa Ah, completude. Você olha para todas as áreas da sua vida e você até diz assim: eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu já estou fazendo o que preciso para chegar. Então, eu já me sinto feliz, eu já me sinto plena. Eu já me sinto completa, porque mesmo que eu não esteja onde eu quero chegar, eu sei que eu estou aqui só de passagem, sim. né? Esse aqui não é o meu estado permanente, é o meu estado atual. Eu Sim. chegarei aonde, Esses 5 pilares são abordados na tua mentoria? sim, eu São feitos. trabalho a mentoria com base nesses 5 pilares. Na realidade, assim, da tua experiência, as mulheres, por exemplo, na maioria dos casos, elas, desses 5 pilares, elas precisam se reordenar em tudo isso, ou existe uma área muito especial, assim, que a maioria das mulheres, ou é uma coisa geral, assim? Boa pergunta. Então, todos os 5. Porque assim, elas chegam com a demanda de meu casamento tá por um fio. A demanda maior é essa. Casamento. Meu casamento, né? Meu casamento. Só que não existe casamento sem assim, a mulher e o homem, não existe, né? Uhum. Então, se eu só posso entregar aquilo que eu tenho, o que eu estou entregando? Perfeito. Então, tudo começa nela, tudo começa no autoconhecimento. O que eu estou entregando? Eu tenho amor próprio, Uhum. né? Então, se ela não se enxergar em primeiro,
ela vai dar o que ela tem. E o que que ela tem hoje? Dores? Traumas? Ela Uhum. entrega o melhor dela? Né? Então Sim. tudo começa. E aí, aí vamos lá, aí vem o autoconhecimento, né? Aí vai para a saúde física. Como é que eu vou dar meu melhor aqui, até organizando a casa? Sim. Se eu sou do lar, como é que eu vou dar o meu melhor? Se eu não tenho saúde para isso, se todo momento eu tô com dor na costa, tô com dor de cabeça, tô, Uhum. né? Não tem como dar o melhor. Então eu Sim. preciso cuidar desse pilar saúde física. Sim, perfeito. E como é que eu vou ter sabedoria? Como é que eu vou ser uma mulher sábia se eu não tenho equilíbrio emocional? O marido fala, em vez de eu calar e depois procurar resolver a situação, eu já reajo e eu já reclamo. Como? Eu acho, acredito que a maior reclamação dos homens é isso. Nossa, não aguenta reclamação, não aguenta reclamação. Mulher reclama demais, né? E aí eu ouvi alguns depoimentos falando exatamente, não, porque ela reclama de tudo. Não, só vive reclamando. E até elas falam, Rani, meu marido diz que eu reclamo demais, mas poxa, se ele fizesse assim, É, sei eu lá. falei, não, mas o detalhe é que você não precisa reclamar para resolver o problema. Você só precisa o quê? Dar uma solução. Então, na hora, você vai ficar chateada porque ele fez algo que não te agradou. Você já ativou seu cãozinho de guarda. Esse cão de guarda, amiga, ele te prepara para atacar ou para fugir, que é o nosso cérebro reptiliano. Ele Aham. vai liberar adrenalina no teu corpo. Minha amiga, sai de perto. Aham. Então, assim, literalmente, aconteceu uma situação dessa, saia de perto. Faça a respiração, e aí eu ensino a respiração diafragmática, né? Faça a respiração diafragmática. Retomou o equilíbrio emocional, fechou aqui a torneirinha da adrenalina. Agora sim, qual a solução você pode dar para aquele problema que aconteceu? Chegue com ele mais calma, em tom brando e fale: amor, em vez na próxima vez, em vez de acontecer assim, que tal fazer assim ou assim? O que que você prefere? E deixe ele tomar a decisão. Por quê? Sim. Porque o papel do homem também é tomar decisão. Ele é o cabeça. Sim. Rani, tu nunca decide, eu não faço questão de decidir. No máximo, eu dou o quê? Duas opções. E das duas opções, ele escolhe qual ele achar, né, mais Aham. favorável. Boa. Mas eu dou a opção, eu dou ali a opção para ele decidir. E se não der certo, foi ele que decidiu, né? E olha que leve, porque tem tantas mulheres sobrecarregadas, É, né? cansadas, estressadas, porque elas querem fazer o papel delas e ainda querem fazer o papel do marido. É. Mas, de certa forma, será que essas mulheres, elas, na nossa sociedade atual, elas não são ensinadas assim, né? Não parece assim. Eu não estou afirmando isso, eu estou Perguntando. conjecturando, talvez. Às vezes eu fico com essa impressão de que a mulher na sociedade hoje, ela se sente eh, oprimida se ela não pensar de uma maneira muito libertária, vamos dizer assim, do tipo, não, se eu escolher, por exemplo, tem aquela frase que o pessoal fala, né? O pessoal, eu digo assim, dentro de uma vertente, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas Perfeito. se essa mulher escolher o lugar dela, do lado do marido dela, cuidando da casa, por exemplo, meio que esse lugar não serve, né? Dentro de um. Então, às vezes, eu fico com a impressão, assim, de que, mesmo no contexto evangélico, parece que essa Sim. influência acontece. E as mulheres, porque eu estou achando muito interessante uma das coisas que tu estás citando bastante, sobre a questão do reclamar. Eu estudo muito sobre isso também na Bíblia. E muita coisa que tu está falando ali, tem muitas passagens bíblicas que vão indicar, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai encontrar muitas indicações sobre a postura da mulher para ganhar o marido, para fazer tal coisa e tal. E às vezes eu vejo, mesmo no contexto evangélico, mulheres com dificuldade de perceber que existe um leque de caminhos para você tomar. Não é assim, não foi desse jeito, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou quebrar o Sim. pau, vou reclamar, eu vou fazer, né? E é interessante perceber que de alguma maneira, talvez isso seja uma influência social, né? Talvez aprendam assim socialmente, né? Eu vou já te passar a palavra, mas só terminando aqui meu ponto, para ilustrar, eu converso muito com a minha esposa, assim, eu digo para ela, porque a gente tem um filho mais velho e uma menina, né, mais nova. E eu digo, olha, vamos fazer de tudo. A gente pode até não conseguir, mas vamos fazer de tudo para a gente educar cada um
olhando para aquilo que a gente vê que os homens têm como grandes problemas, de modo geral, e aquilo que as mulheres têm como grandes problemas de modo geral, vamos tentar de alguma maneira direcionar os dois para longe desses negócios, bora ver se a gente consegue fazer. E é interessante como, no caso do menino, não sei se isso é uma situação lá em casa apenas, mas Uhum. no caso do menino, a gente ainda não vê muito, a gente vê raízes. No caso da menina, e ela é mais nova, a gente já vê muito parecido com. Parece que é tudo muito precoce, assim, sabe? Então, essa coisa da reclamação, essa coisa assim. Nele, no menino, a gente vê uma construção e a gente já fica. Como a gente tá pensando nisso, a gente. Opa, isso aqui a gente tem que cuidar do começo aqui, uma raiz e tal. Nela, a gente parece que já vê pronto o negócio. Aí eu brinco com a minha esposa: será que já vem feito isso assim? Ou de onde aprende esse negócio? Como é que vem isso? Não, existem padrões, né? Então, assim, o nosso cérebro, até os 13 anos de idade, ele só, como é que eu vou dizer assim, ele registra tudo o que aconteceu, ele vai gravando, né, aqui as experiências vividas até os 13 anos de idade no nosso inconsciente. E a partir dos 13 anos de idade, nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, né? Então, assim, como é no meu lar? Papai fala alto com a mamãe e a mamãe fala alto com o papai. Ah, então eu posso falar alto quando for com meu marido, quando for com meu namorado, entendeu? Então, assim, são padrões. Os padrões, eles são adquiridos realmente até os 13 anos de idade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Como é, por que eu falo assim? E muitas mulheres no meu Instagram vieram e foi uma enxurrada assim no meu direct. Como que tu ousas falar que, Imagina. que, que casa vem antes de filho? Isso é um absurdo. Nem eu venho antes do meu filho. Tu tá dizendo que é Deus, depois você, depois o marido, depois a casa. Isso é um absurdo, né? Mas assim, tudo, se a gente for Imagina. analisar, é em prol dos filhos, que são heranças do Senhor. Perfeito. Porque se eu não tenho um lar estruturado, se eu não tenho um relacionamento estruturado, quais são os padrões que eu estou passando para eles? De um relacionamento onde vai haver ali os desrespeito, até Perfeito. no tom de voz, né? E isso foi um grande aprendizado para mim, porque assim, eu falava, a minha família é de falar alto, todo mundo fala alto e é normal, Sim. né? E tá tudo bem, mas eu tomei para mim, eu disse, será que a mulher virtuosa falava assim, né? Acho Interessante. que não. Uhum. Ela era virtuosa, Sim. né? Então, poxa, falar alto, às vezes até gritar, é uma falta de respeito. É uma agressão, às vezes, verbal. Sim. Por que que eu vou fazer isso com quem é carne da minha carne? Né? Quem eu digo ser o amor da minha vida. E aí eu cheguei com meu esposo nesse dia, eu falei, meu amor, eu quero pedir perdão para você por todas as vezes que eu levantei o tom de voz para você, porque foi uma falta de respeito e você é meu amor, você merece ser respeitado e eu nunca mais quero desrespeitar você dessa forma. Claro Uhum. que em contrapartida você também não pode, né? Sim. Você não pode falar comigo assim. E é sobre o que você extrai, o que que você extrai do seu cônjuge? Você extrai o Sim. pior ou você extrai o melhor? Nossa, e muita coisa mudou Perfeito. depois disso, né? Então, os padrões, eles direcionam. Então, sim, hoje eu me preocupo se a minha casa está organizada, porque eu quero que os padrões do meu filho seja esse, de excelência. Tá acostumado com o quarto arrumado, tá acostumado com a casa arrumada, com a casa limpa, com a casa perfumada. Você merece o melhor. Você é filho do rei. Uhum. Eu falo, você é princesa, você é filha do rei. Você merece o melhor. Então, Uhum. começa por aí, né? Então, se a minha casa vive bagunçada, se a minha casa vive suja, eu tô dando o melhor pro meu filho? Não tô. Porque o padrão dele, quando ele tiver a casa dele, vai ser qual? Sim. Ele vai querer o melhor? Não, é inconsciente. As nossas escolhas são inconscientes, né? Então, o reclamar, é claro que a gente ouve a mãe, a avó, a bisavó, né?
reclamando. É normal, eu vou reclamar, né? Sim. Então, quando você fala assim, tá, mas as mulheres também se preocupam, porque na sociedade de hoje, nos dias de hoje, é normal a mulher trabalhar, é normal a mulher ser independente, é normal a mulher trocar uma lâmpada, é normal a mulher carregar um galão de água, é normal. Ok, é normal para quem? Porque o Senhor Sim. não deu força para a mulher, o Senhor deu força para o homem. Por que que eu vou carregar um galão de água se eu tenho um marido? Ah, porque eu peço, Rani, e ele não faz na hora que eu peço. E por que tem que ser na hora que você pede? E se é tão Hum, importante assim, por que que você não faz ele escolher, amor? Como você prefere? Você prefere carregar o galão agora ou daqui a 2 minutos? E ele vai escolher, ou agora ou daqui a 2 minutos. A mulher sábia, ela edifica seu lar, sim. né? Então, a outra preocupação é a aceitação. Quando você realmente não vive sua real identidade, quando você não se sentiu amado, e voltamos para a infância, por dois chips, tá? Nós fomos feitos para ser criados por dois chips, pai e mãe. E se houve uma ausência de um dos dois, fica um vazio aqui. E aí você tenta suprir esse vazio, tá? Com amizades, com cônjuge, com filhos, só que nunca vai ser suprido, porque esse vazio aqui é pai ou mãe. E aí você fica naquela necessidade de aceitação, de querer agradar todo mundo, de querer ser aceito por todo mundo, Sim. de querer fazer parte. Por quê? Né? Então, por isso que a terapia, porque eu era assim. Então, a terapia, ela me mudou até nisso, porque eu realmente, a terapia, ela faz você reprogramar a sua mente. Então, você faz novas conexões neurais. E aí você pega essa bagunça que tá aqui e você Uhum. organiza. Nossa, muda a percepção. Não, mas por quê? Por que que eu tenho que dizer sim para todo mundo? Porque todas as vezes que eu digo para elas, toda vez que você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Quantas Perfeito. vezes eu parei uma atividade minha, um trabalho meu, para atender uma amiga, para atender fulano, porque eu não sabia dizer não, porque necessidade de ser aceita. Então, quando você sabe a sua real identidade e o propósito pelo qual você foi escolhida dentre milhões de espermatozoides, você não sente mais essa necessidade, Sim. né? Uhum. Então, tudo muda e você fala, não, peraí, deixa eu viver aqui segundo o que está escrito na Bíblia. É tão bom. Eu digo para elas, se vocês soubessem como é bom você não precisar tomar decisão nenhuma, como é bom você não precisar escolher nada, como é bom você dizer assim, ó, onde tem homem, mulher não carrega peso e mulher não faz força. Esse é o Sim, lema lá de casa, sim. né? Então, meu filho, às vezes, quando o pai dele tá com alguma coisa, se ele não pode abrir a porta do carro para eu descer, ele fala, filho, hoje nem precisa mais falar, hoje já é Uhum. espontâneo. Ele vê que o pai tá ocupado, ele automaticamente abre a porta do carro para eu Sim, descer. Por que não viver, sim, né? sim. Resgatar esses Perfeito. princípios tão valiosos, né? Porque a mulher, ela ama ser cuidada, Sim. apesar dela ser a acolhedora, apesar Aham. dela ser quem ampara, né? Aham. Mas ela se sente protegida, na verdade. Sim. E aí, esses pequenos gestos, né, acabam que ao longo dos anos de casamento vão se perdendo. E, e a gente fala, que eu falo muitas vezes que o casamento não acaba do nada. Você vê pedras ao meio do caminho que nunca foram tiradas para que você pudesse andar com fluxo natural e normal. Então as pessoas elas querem atingir um resultado mirando em outro em outro alvo. Eu falei, mas filha, você o que que você quer? Você quer isso? É, eu quero isso, mas você está fazendo totalmente diferente daquilo que você quer. Não, mas não é o caminho é diferente. Então é muito comum isso, as pessoas quererem um resultado, só que estão atingindo ou caminhando por um outro percurso. Sabe que eu vejo aí, Moisés, assim, a falta de diálogo. Sim, E aí, na falta de diálogo, entra ali a falta de inteligência emocional. sim. As pessoas andam Uhum. tão ansiosas, tão estressadas, tão Zeca Pagodinho, que eu falo, Uhum. deixa a vida me É levar, a verdade. vida Uhum. leva eu. Sim.
que elas não param para refletir, né? Uma das queixas das meninas foi assim: poxa, eu tô sobrecarregada, eu tenho que trabalhar fora e ainda tenho que fazer tudo dentro de casa. Eu disse: não, você não tem que trabalhar fora e ainda fazer tudo dentro de casa. O combinado não sai caro, mas você pode fazer o quê? Dar uma opção. Você jamais, enquanto mulher, pode chegar para o seu esposo e dizer: olha, tu vai lavar louça, que eu vou fazer. Não, você não manda no seu marido. A obrigação das tarefas do lar não é do seu marido. Quer dizer que ele não pode fazer? Pode Pode. e deve, desde que Uhum. seja o quê? Combinado, e a decisão parta de quem? Dele. Ah, mas ele nunca vai decidir. Depende. Tu deu 2 opções para ele? Uhum. Sempre 2 opções. Amor, vamos lá. O provedor do lar, a palavra de Deus diz que é o homem. É você. Mas eu vou ajudar você a prover, porque tá difícil a situação. Então, já que eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer, amor? Tem 2 opções. Uma, vamos tirar uma parte do dinheiro e pagar uma secretária, ou 2, vamos dividir as tarefas de casa. Eu vou fazer isso e você vai fazer isso. Ele vai tomar a decisão. E se ele decidiu e ele vai abrir a boca dele, ele vai verbalizar, o cérebro dele vai ouvir, vai entender que foi ele que concordou. Uhum. Mas não é assim que vocês querem fazer. Vocês querem só mandar. Olha, cheguei do trabalho, tô cansada, vai lavar aquela louça ali pelo menos. Não faz nada. Olha essas crianças aí, eu quero pelo menos comer um pouquinho. Sabe? Sim. Onde está a mulher virtuosa? Onde está a mulher sábia? Né? Meu esposo é 100% provedor de casa. Sim. 100%. Né? Mas assim, tem dia que ele quer cozinhar. Tem Sim. dia que ele quer lavar uma louça. Tem dia que ele quer varrer uma casa. Eu não peço. Perfeito. Né? Mas porque tudo é uma condução. Porque Uhum. ele vê ali, meu Deus, é tão virtuoso. Não sei, eu espero, né? Eu espero que ele. Amor. Mas eu entendo dessa forma, viu, amor? Que assim, eu quero, né, cuidar, eu quero ajudar, não de forma obrigada, né? E o homem não gosta de ser mandado. Ao Sim. contrário do que muitas acham. Aham. Homem não gosta. Olha como é É. bom ser espontâneo, Sim. né? Mas falta o quê? Inteligência É. emocional. Eu também entendo que falta sabedoria, saber talvez algumas ferramentas, né? Se comunicar de forma adequada. Porque quando tu falas todas essas estratégias aí, nada mais é que uma estratégia de comunicação, né? É. Onde você compreende qual é a melhor forma de falar com seu marido, a partir de um entendimento de uma relação comportamental. E aí, a partir disso, eu consigo me comunicar, e aí tem um livro que fala muito sobre isso, é um livro muito legal, que é a Comunicação Não Violenta, que fala sobre essa relação dessa comunicação, né? De você estabelecer uma comunicação onde você entende a necessidade do outro. E a partir desse entendimento, você consegue gerar uma informação onde a pessoa consiga entender a posição dela no lugar dela, entendeu? Eu acho muito legal essa relação. Agora, sim, Rani, quando a gente fala de emoção, de inteligência emocional, qual talvez o maior desafio hoje das mulheres dentro dessa relação da inteligência emocional, O dentro da domínio, família? o domínio próprio Uhum. mesmo, sabe? É de não reagir a gente, eu falo a gente porque assim, eu também era assim, eu reagia a tudo, né? Porque como eu me sentia ali atacada, né? Aham. É automático, o corpo é preparado também para atacar, né? Então, assim, a mulher acha, não vou ficar por baixo, né? Uhum. Não, é você realmente ser sábia de ter esse domínio próprio e não reagir. Poxa, se ele foi grosso, por que que eu tenho que ser grossa? Não, eu vou calar. Eu vou calar, eu vou respirar, vou sair de E a perto. Bíblia fala, né? A palavra branda acalma. Acalma o furor. Uma vez Uhum. o meu esposo chegou comigo e ele falou assim: "Ah, Rani, não sei o que, não sei o que, não sei o que." E a gente se chama de amor, né? E aí eu desci chateada, tal. E aí depois eu fui no quarto, e aí o Espírito Santo é maravilhoso, né? E o Espírito Santo falou assim: "Ele é seu amor. Ele não é Fábio Brito, porque quando eu tava aborrecida era nome e sobrenome, né? Então, e quando
impressionante que quando eu falava Fábio Brito, já liberava adrenalina. Aham. Aí eu já É ia engraçado, né? tacar, né? Então, Gatilho, né? então, nesse dia eu lembro benzinho que ele entrou no nosso quarto e eu falei assim, eu vou conversar com ele. E eu cheguei com ele e ele já tava com um olhar de tipo assim, tô preparado porque, né, porque vem. E eu falei assim, tombrando, né? Eu falei assim, amor. Primeiro que ele não esperava que eu chamasse ele de amor. E eu falei, amor. Quando eu falei amor, até eu me acalmei. Olha Uhum. só que doido. Interessante, Impressionante. né? Por quê? Porque existem padrões neurais, né? Aham. Então, assim, eu falei amor, até eu senti uma paz. Eu disse, meu Deus, como assim? É uma coisa meio, né, milagrosa. E Bem eu falei assim, interessante. amor, desnecessário isso, né? Que tal da próxima vez a gente fazer assim? E desse dia em diante eu passei a ensinar até para as minhas pacientes e mentoradas. Gente, esquece nome e sobrenome, pelo amor de Deus. Tá com muita raiva, tá, né? Querendo matar. Amor, por quê? Né, amor, que tal? E aí tudo muda. Então, esse domínio próprio não é fácil, não, gente. Né? É Sim. um exercício diário, mas que você consegue. Né? Tem muito a questão também, talvez, essa questão da comunicação. A mulher, talvez, ela seja muito mais expressiva do que o homem, né? E aí, É mais fácil para o homem, é, né? o homem, né? Pô, eu li aquele livro antigo já, da Joyce Meyer, que é Eu e Minha Boca Grande, e eu acho muito interessante que ela conta a jornada de como Deus tratou ela nesse âmbito, que a primeira coisa que Deus falou para ela foi que ela tinha que parar de falar coisas ruins. Aí ela conta lá, né, que foi uma grande jornada e tal, quando ela conseguiu chegar num nível em que ela conseguia calar quando a coisa que não agradava a Deus e não era edificante nem nada vinha para ela falar, ela já estava conseguindo ter esse autocontrole. Aí Deus vem e fala para ela: Ok, passo 1, agora vamos pro passo 2. Ela: O quê? Ainda tem mais? Aí Deus disse para ela: agora que você já não fala coisas ruins, você vai aprender agora a falar coisas boas, né? E aí eu Que achei. gato, é Deus é didático, né? Não, pois Que Não, legal. é muito interessante Que isso. bacana. Muito interessante, né? Porque Talvez, entendeu? Você colocar duas tarefas para ela vai ser demais. Vamos colocar uma primeiro. vamos por partes. Não, Não, mas sim, é é total, legal né? isso. Entendimento, isso. Deus, É, é assim. total. Porque assim, por exemplo, quer ver um negócio? Tu falaste aí do nome e tal. Um negócio que eu brinco, falo pros meus amigos, falei pra minha esposa recentemente. Eu disse, tem umas coisas que eu odeio secretamente. Aí, como assim odeia secretamente? São aquelas coisas que me dá um gatilho de raiva, assim, mas eu não, eu me controlo, ninguém sabe, eu não falo. Aí, sabe uma coisa que me irrita secretamente? Quando eu recebo uma mensagem no Tu WhatsApp, vai falar isso agora? vou falar para Vai. todo mundo que me manda mensagem no WhatsApp. ó, prestem Agora eu atenção. sei que quem fizer isso vai fazer de propósito para me irritar. Deixa eu ver se eu faço. Quando eu recebo mensagem no WhatsApp, meu nome é Rafael, né? Aí o pessoal me chama de Rafa. Aí a mensagem aí eu tô aqui fazendo alguma coisa, aí toco o celular, né? Aí eu olho, Rafa. Cara, isso me irrita profundamente. Porque a Eu já fiz pessoa. isso, Rafa, já, né? Já fiz 10 vezes. Então, acho que muita gente faz isso. A minha esposa faz muito isso. Tem uma amiga minha lá da igreja que ela faz direto isso. Ela vai estar assistindo, ela assiste todos, ela vai saber que eu tô falando Ela dela. fazia, Ela ela é faz mulher isso. sábia, então, amiga, Tem por um amigo, favor. o marido dela também faz isso. Mas enfim, eu tô brincando com esse negócio de me irritar profundamente. Mas eu quero dizer assim, é uma coisa que eu, às vezes eu nem visualizo a mensagem, esperando uma segunda mensagem já, para eu abrir e já saber logo, ler tudo de uma vez, né? Mas eu quero dizer assim, é interessante, porque é, essa quebra, esses gatilhos, né? Eles tanto funcionam, como muito legal o teu exemplo que tu usaste, eles tanto funcionam para irritar uma pessoa. Então, por exemplo, eu tô lá com a brincadeira que eu já propus aqui. Eu pego lá, vejo, Rafa, e não fala nada por 30 segundos. Ou então só fala quando tu responder oi. Não, esse é pior, cara. Esse aí nem, eu nem vou responder. Esse é pior ainda. Aí tá lá, Rafa. Aí eu tô esperando aqui, olhando pra ver se a pessoa vai mandar o que ela quer falar logo, pra eu poder responder, né? E aí isso já é um gatilho, assim, pro mal, né? Mas é interessante perceber que a gente também pode fazer, tipo a Joyce Meyer, né?
Não, não é só eu parar de fazer os gatilhos ruins. Eu também posso aprender ferramentas de gatilhos bons. Foi o que tu fizeste, né? Então, quer dizer, é muito. Eu acho isso uma coisa hoje crucial nos relacionamentos, porque o Moisés falou um negócio aqui, né? Casamentos não acabam de repente, né? O americano diz it's a slow fade. É sempre uma coisa que vai, né? Aham, Vai sendo sendo esticada, né? esticado até que chega uma ponta e ali naquela ponta não dá mais É. e arrebenta, né? Mas assim, no meio dessa caminhada, eu às vezes noto que muitas das coisas que vão irritando eram besteiras, né? Coisas assim banais, um Rafa no celular, coisas assim que poderiam ser no meio do Administrar. caminho administradas, gerenciadas, Administradas, né? né? E acabam no final virando. Eu conheço um exemplo de um casal que um dia, separados há muitos anos, bem mais velhos do que eu e tal, mas eu lembro deles conversando um dia, assim, mantiveram uma amizade e tal, aquela coisa moderna, né? E aí falaram, aí numa brincadeira, comendo assim num bar tal, jantando juntos, assim, com amigos, numa brincadeira, alguém vira assim, por que mesmo que vocês se separaram? Aí eles viram um pro outro e dizem, por que mesmo? É, sério. Nossa, Sério, sério, Que assim, era, doido, era em tom de gente. brincadeira, mas Ah, não, mas dá pra perceber que eles que rolava realmente. mesmo essa, esse essa negócio, falta assim, de. sabe? E quer dizer, é muito óbvio que ali foi uma questão de pequenos microgerenciamentos que não foram acontecendo, né? Falta de uma rotina extraordinária. Sim, Legal, sim. exatamente. Mas eu queria chegar num ponto para te fazer uma pergunta. Eu vejo, quando a coisa chega nos extremos, por exemplo, e um casamento acaba, uma família se desfaz, essas coisas terríveis assim, eu vejo muito assim, por exemplo, eu sou pastor há algum tempo, mas trabalho com o meu pastor, né, principal, já há muitos anos. E já participei de muitos aconselhamentos, já estive em muitas situações assim com casais, famílias que acabaram, famílias que estavam em crise, etc. E eu vejo muito comum a postura de quem é a culpa. Uhum. Então, essa postura de quem é a culpa, eu sempre noto que é como se assim, como se a coisa mais rara que eu percebo é a pessoa perceber, eu tenho uma parcela, a outra pessoa tem uma parcela. Ou então diz assim, não, eu tenho meus erros, mas a culpa mesmo, tipo assim, quem fez a coisa desandar mesmo Sim. foi ela, foi ele e tal. Aham. Então, assim, a tua atuação como mentora de mulheres e tal, que estão no meio do caminho de gerenciar um casamento, de cuidar da família e tal, ela enfrenta esse tipo de mentalidade de ter que lidar De de culpabilidade, né? Discutir culpabilidade, de culpa. alguém ter que ser o culpado, não sou eu, ou sou só eu, essa coisa toda. É muito difícil para o ser humano, em geral, assumir culpa, né? Assumir um erro, a pedir perdão, pedir desculpa. Para o ser humano em si, assumir um erro já é difícil, né? Mas eu sempre digo que um relacionamento é feito por duas pessoas. Então, o meu entendimento é que o erro é dos dois. Não existe, mas ele fez isso, mas ele agiu assim por quê? Como foi que você reagiu? Ele agiu assim, mas como foi que você reagiu? E eu sempre falo para elas que quando a Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica o lar, né? Ela tá passando ali naquele momento, o Senhor tá passando a responsabilidade para a mulher. Ela que é essa base emocional para conduzir a situação. Porque o homem, sabe? Ele não para, o homem. Eu digo assim, ele tá sempre em caixinhas, né? Primeiro ele tá Uhum. nessa caixa, depois ele tá nessa. Uhum. Ele nunca tá ali vendo como um todo. A mulher não, ela tem essa visão ampla, então ela pode fazer uma gestão melhor do que está acontecendo do que o homem, né? Então é a mulher que tem esse dom de acalmar, esse dom de, né, acalentar. Não é o homem é macho, o homem é viril, Uhum. isso já faz parte do instinto dele. Então, por mais que num relacionamento, por exemplo, o homem traiu a mulher, né? Vamos dizer assim, ele não traiu só.
O que que levou esse homem a trair essa mulher, né? O Sim, que que ela fez para que isso não acontecesse, sim. né? O- Ele a admira? Ele tem orgulho dela, né? Quais são ali... Porque uma pessoa que trai a outra, ele não tem medo de perder. Sim. Uhum, sim. Não é verdade? Então, assim, poxa, ele não tem medo de te perder. Por quê? Onde está o seu valor? Porque a mulher virtuosa, o seu marido dizia, existem muitas mulheres virtuosas, mas de todas você é a mais top, meu amor. Mas aí a mulher não vai dizer assim, quando tu falas uma coisa assim, aí a mulher não vai dizer, ah, então a culpa dele me trair, a culpa é minha? Não, é dos dois. Aham. Dos dois. 50-50. Um relacionamento, ele é 50-50. Meu marido é grosso comigo. Meu marido grita comigo. A culpa é tua também. Porque Sim, você só tem o que você tolera. sim, Se ele grita com você, é porque você tolerou que ele gritasse com sim. você. E Uhum. pior, talvez você tenha feito pior do que ele. Porque, tu gritou comigo, peraí que eu vou gritar mais alto contigo, Aham. né? Sim, Então, se ela for essa mulher, sabe? Nossa, não é fácil falar sim. isso para mulheres, porque Perfeito. porque Imagino, elas, com né? certeza. Mas assim, quando elas passam a olhar por esse olhar cristão, esse olhar de Deus, né, elas vão dizer, realmente, a Bíblia não fala, é o homem sábio Deve ser libertador, edifica né? seu lar. Com certeza. É Deve a ser É mulher. a libertador, né? mulher sábia edifica o seu lar, né? Então, é ela que conduz, ela que é a base emocional. E é por isso que eu falo que esses 5 pilares, ele está muito ali atrelado à saúde emocional, à inteligência emocional, porque não sou eu que estou dizendo, a neurociência, estudos apontam que 80% do seu sucesso depende dessa inteligência emocional, em Uhum. qualquer área, ou seja, como mãe, como Uhum. esposa, como filha, como profissional, Uhum. né? Então, Sim, a mulher, ela é essa base emocional, né? E como é que ela tem conduzido, sim. né? Perfeito. Então, 50-50. Perfeito. Interessante. Uhum. 50-50. E Ranit fala muito sobre questão da rotina, que ela é importante, que ela é fundamental, que ela é necessária. E assim, é óbvio, né? A partir do contexto científico, isso fica já bem claro que a rotina ela é. Porque as pessoas confundem, às vezes, rotina com monotonia, né? Ah, eu não gosto de rotina. Na verdade, você não gosta de monotonia, porque todos nós, de alguma forma, queremos uma rotina. Seja uma rotina que é ruim, que vai nos levar para longe do nosso propósito, ou seja, uma rotina que vai fazer com que eu caminhe para o meu propósito, mas bem devagar, ou aquela rotina que vai ser aquela rotina extraordinária, que vai fazer com que eu, eu caminhe no tempo de Deus, naquilo que Deus vai me conduzindo, eu vou caminhando a partir daquilo. Como é que é isso na prática, essa questão da rotina? O que seria uma rotina extraordinária, Hum. né? É uma rotina onde você segue aquela lista de prioridades. Vou falar mais uma vez, mulheres, Uhum. tá? Deus, você, marido, marido, lar, Uhum. filhos, trabalho e por aí vai, tá? E dentro dessa rotina extraordinária, você precisa entender que você precisa atender todas essas áreas, porém, essa sua rotina, ela tem que estar alinhada com os seus sonhos, com Uhum. as suas metas, com os seus objetivos, né? Ela não pode ser Zeca Pagodinho, gente. E eu falo muito sobre isso porque a minha rotina era assim, né? Eu não sabia onde eu estava, nem aonde eu queria chegar, Uhum. e não trazia isso para minha rotina, né? E hoje existem ferramentas que fazem com que a gente saiba exatamente isso. Peraí, quais são meus sonhos? Onde eu estou? Aqui. Onde eu quero chegar? Tá, e o que eu preciso fazer diariamente para conquistar isso? Porque, ao contrário do que muitos pensam, não vai cair do céu, gente. Perfeito. Não vai cair do céu. Então, o seu sonho, ele é construído diariamente. Uhum. É você que constrói através de uma rotina saudável. Então, nessa rotina, tem que ter ali um momento com Deus em primeiro lugar. Hoje eu até postei, Rani Suede, terapeuta, só olhar lá. Eu postei um Reels exatamente mostrando esse início da rotina matinal, onde você tem o seu momento com Deus, porque são as primícias. Entrega Aham. primeiro para Deus o Isso. seu dia, o seu tempo. O primeiro momento é dele, Sim. né? Então ali é Deus, depois você, não é isso?
isso? Então, cuide primeiro de você. Se você não cuidar primeiro de você nas primeiras horas do dia, esquece da feita que teu filho acordar, que teu marido acordar, tu não cuida mais de ti, amiga. Não cuida, tu sabe disso. Não vai cuidar. Né? Então, peraí, deixa eu fazer uma atividade física, né? Deixa eu fazer aqui minha leitura do meu livro, deixa eu estudar Sim. algo que antes dos meus filhos acordarem. O que que a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa? Que ela acordava antes do sol nascer e antes de todo mundo, né? E dava ordem às suas servas. Ela cuidava primeiro dela, né? E depois é quem? O marido, aí sim a casa, tal. E eu não posso esquecer que dentro dessa minha rotina eu tenho que ter minha ordem de prioridade Perfeito. dos afazeres que eu tenho que fazer, né? Não posso esquecer disso, mas também não posso esquecer que eu tenho que ter um tempo de atenção para o meu marido, ter um tempo de atenção para os meus filhos, ter o meu tempo. E dá tempo, Rani, no dia só tem 24 horas. Te garanto que dá. Sim. Existem ferramentas que nos auxiliam nisso para que a gente tenha essa rotina extraordinária e consiga cumprir todas essas Perfeito. prioridades na nossa vida, não deixando nenhuma de lado. Então, desde você ter um horário para colocar seu filho para dormir, para que você tenha um tempo com seu marido. Não, o que a gente vê é o quê? Criança dorme às vezes até depois que os pais. Tá errado, passou ali o horário do sono, né? O horário ali da criança, do sono da criança é entre 6, 8, mais tardar 8h30. Passou disso, ele perdeu esse horário do sono e já era, amigo. Vai dar Sim. trabalho para dormir. Então, bora organizar aqui a rotina, porque não é seu filho que tem que aprender a ser filho. É você, enquanto mãe e pai, que tem que aprender a ser pai. É você que dirige Sim. a rotina do seu lar, né? Então, você tendo esse equilíbrio da rotina, você consegue dar atenção para todos e consegue ter tempo para si, Perfeito. Perfeito. né? Então, uma rotina extraordinária, seguindo essa ordem de prioridade, é impossível não dar certo, né? Aham. Sempre, claro, recalculando a rota, né? Eu tenho um curso que se chama Realizando Sonhos, né? Aí, rotina extraordinária, porque a gente realiza sonhos como? Ganhando na loteria? Aham. Não, né? Então, a gente realiza sonhos através de uma rotina São as extraordinária. pequenas ações São do as dia a dia, pequenas né? ações diárias. Então, esse curso, inclusive, ontem eu acabei uma turma. Esse curso, ele fala exatamente isso. Tem ferramentas de onde você está, aonde você quer chegar. Vamos trazer, vamos transformar em objetivo. Tá, objetivo, meta e na rotina. O que que você precisa fazer para alcançar? Quando a pessoa olha isso, ela fala: "Meu Deus, verdade. Por que que eu não pensei nisso?", né? Mas assim, e aí você Perfeito. se sente como? Caramba, eu tô fazendo o que precisa ser feito para eu chegar onde eu quero chegar, Sim. né? E se eu der o Uhum. meu melhor e eu não conseguir, o Senhor fará infinitamente mais. E Perfeito. aí, como que ela não se sente feliz? Como que ela olha para as 12 áreas da vida dela e não se sente plena, Perfeito. É. Sim. Muito né? bom. Então, é quase possível. Quase Aham. impossível. Mas é extremamente necessário. Vocês Tu precisam quer enviar. ajustar? Tá só. Tu quer ajustar? Não, deixa eu só ver. É porque Pronto. isso É. quer dizer, só fechar assim. Só. Peraí. Pronto. Pronto. É bom que Pronto. ela Show. vai ajustando aqui, que nem todos ajustam, né? Porque se ficar muito grande aqui, vai caindo, né? É. Pronto. Fechou? Rani, muito necessário, cara. Eu acho que as mulheres, algumas vão ficar com raiva, né? Normal, vai fazer Mas parte. não. Não, Outras vão entender, eu acho que eu Só tô faz um fazendo. teste, amiga. Se eu É. tiver errada, aí sim. Eu deixo até tu fazer uma collab comigo e né? Falar horrores. Mas faz o teste primeiro. Inclusive, falando sobre rotina, agora final do Aham, mês, dia 27, 28, 29 e 30, eu vou estar fazendo uma sequência de 3 perfeito. lives falando sobre a importância da rotina Que e legal. algumas estratégias para ter essa Legal. rotina aí extraordinária. Legal. Que Olha aí, mulheres, bacana. fiquem ligadas aí. A rede social da Rani tá aparecendo aí de vez em quando, né, Alex? O Alex tá colocando aí para todo mundo poder acessar. Show de bola. Rani, cara, eu fiquei. Vou pedir pra minha esposa escutar. Não que ela precise, né? Tô brincando, ela já vai me bater, cadê? Vai dizer- Não, eu acho que a gente sempre Essa aí tu tem tem que dizer algo pra. a aprender. É a esposa do tem- Alex Essa escutar, a daí esposa tu tem que da. dizer pra Josi escutar no 1x, não pode Não ser no pode ser 2x, no não. Prestar 2x. bastante atenção. Imagina, maravilhosa. Mas, ó, antes de a gente fechar aqui, quer perguntar alguma coisa, Rafa? Não. Já? Não, eu queria só. A gente vai entrar na última, aquela parte lá. Sim, sim, não, antes da gente fechar, né, as nossas.
Eu queria te perguntar, tem um pouco a ver já com o nosso fechamento aí, mas ah, dentro, assim, daquilo que tu identificas nesse trabalho de acompanhamento com as mulheres, o que tu enxergas, assim, que seria algo crucial para ser trabalhado, por exemplo, uma mulher que ela quer melhorar, ela quer ver as coisas melhorarem na casa dela, ela quer resolver as coisas, ela quer ter as coisas ajustadas. Por onde ela começa, o que é crucial, o que é principal. Eu sei que quem acompanhou a gente aqui até agora, que nesse horário da nossa conversa, já pegou muita ferramenta, Sim. muita dica, mas ah, se alguém de repente está ali perdido, por onde eu começo, o que tu dirias? Então, eu vejo ali, inclusive a minha mentoria começa exatamente com esse módulo que se chama perdão. Teu Sim. passado não define teu futuro. Sim. Então, tudo começa pelo perdão. Muitas das vezes é alguém que precisa perdoar, muitas das vezes é perdoar a si mesmo, né? Sim. Para poder seguir, porque se você não perdoa, você não consegue olhar para frente, né? Você está Perfeito. preso no passado. Então, para mim, assim, eu precisei me perdoar, né? Então, assim, Uhum. eu cheguei num momento da minha vida que eu disse, meu Deus, eu falava, mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão para ninguém, né? Eu perdoo todo mundo, eu não tenho raiva de ninguém. E o que é, né? E aí veio o Espírito Santo, você não se perdoa. Uhum. Você Perfeito. precisa se perdoar. A palavra de Deus diz que quando você confessa, né? Você se arrepende, ou seja, você nunca mais vai cometer esse erro. O Senhor, ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Então, se o Senhor, que é teu pai, que é teu criador, ele lança no mar do esquecimento, por que que tu tá te remoendo? Mas tu foi muito burra. Por que que tu fez isso? Égua, por que que tu tomou essa decisão? Né? Tal, quer dizer, poxa, eu não errei porque eu quis, Perfeito. né? Então, se o meu pai, meu criador, diz que se você se arrepender, você confessar, se arrepender, né? Nunca mais cometer, ele vai lançar no mar do esquecimento. Quem é você para ficar ali, Lembrado, né? sabe? Dando Martirizando. murro em ponta de Sim, sim. faca. Interessante. Então, a gente começa com esse módulo do perdão. Quem é que eu preciso perdoar para eu seguir a minha vida, para minha roda da vida girar? Quem é? Né? E Libera a aí pessoa, né? A e pessoa aí poder. tem algumas ferramentas que a gente usa assim bem poderosas assim Ah, que legal. para a gente para ela começar essa jornada. E o segundo passo é o autoconhecimento. Ela precisa saber de fato quem ela é, né? Ela precisa saber a verdadeira identidade dela. Ela precisa ali entender o propósito de vida, entender que todo esse processo que ela está passando, ela pode aprender algo e ela pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas. O que é o nosso propósito? Por que que o Senhor nos escolheu? Não era para levar o amor dele, a palavra dele, Uhum. né? Sim, Ajudar a transformar a vida de outras pessoas, levando ali a vida, né, sim. dele. O que que você aprendeu que você pode ajudar outras pessoas, né? Então, quando ela tem esse autoconhecimento de fato de quem ela é, qual a sua verdadeira identidade. Espera aí, eu sou filha Uhum. do rei. Eu, Aham. eu vim a esse mundo para viver o extraordinário. Eu mereço ter essa vida e desfrutar do abundante. Coitado, meu marido até fala: Meu Deus do céu, essa mulher ama a abundância. Mas eu falei: Não tenho culpa se eu sou filha do rei. Boa. Né? Então, Herdeira do rei, quando né? você sabe disso, você se sente merecedora. Eu sou filha do rei. Sim. Meu pai é dono da prata e do ouro. E às vezes até chega assim: Ah, mas isso aqui tu não pode. Quem disse que eu não posso? O meu pai disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Quem é você para dizer que eu não posso? Não. Se o meu pai disser que não, é não, mas você não. Boa. Então, quando você sabe disso, você. Não, nada me detém. Show. Só o Senhor. Se for a vontade dele, vai ser, vai acontecer, né? Eu vou fazer. Então, é isso. Essa busca do autoconhecimento. Então, eu queria muito, e na época eu procurei muito uma mentoria que me ajudasse nessa busca, Uhum. sabe? Aham, E eu sim. não encontrei. Nossa, se eu encontrasse o Realizadas para realizar na época, meu Deus do Aham. céu, né? E graças a Deus, assim, os testemunhos são, assim, maravilhosos, assim, da mentoria. Que legal. Que Muito legal. bom. Rani,
Antes de a gente fechar o nosso episódio, eu sempre faço uma pergunta bem profunda em relação aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Então, você tem uma voz, Deus te chamou para um propósito, e tu tens hoje uma voz que está atingindo muitas mulheres. E qual é aquilo que Deus quer que você fale? Qual é a informação? O que você quer levar? O que arde no teu coração e que você entende? Não, é isso que as pessoas precisam saber, aquilo que Deus tem feito na minha vida, me colocado, né? Me falado, e eu preciso levar isso para as pessoas. Então, amiga, vou falar aqui direto para Aham, elas, pode né? falar. Amiga, sua linda. É, Você é filha de um Deus que pode todas as coisas. Você foi escolhida antes do ventre da sua mãe. A sua verdadeira identidade é viver o extraordinário, é viver essa vida abundante, o preço tão alto que o Senhor já pagou, né? E você, sim, você é uma mulher virtuosa. Tudo que você precisa hoje, se você não está vivendo a vida que você sonhou para você, se você ainda não é a mulher que você sonhou ser, acredite, essa mulher está dentro de você. E tudo que você precisa é despertar essa mulher virtuosa que sim está dentro de você, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, e ela diz que você foi escolhida antes do ventre da sua mãe. E se ele te escolheu, minha amiga, é porque sim, você é joia rara, você é preciosa. Então, tudo que você precisa fazer nesse momento é decidir. Decidir o que, Rani? Colocar a sua vida na mão daquele que é o dono da prata e do ouro, e que te criou, que te chamou, que te escolheu para um propósito. E o seu propósito, amiga, ninguém pode fazer, somente você. Então, decida hoje viver esse propósito, entregue a sua vida nas mãos daquele que pode tudo e, ó, se prepare para viver uma vida extraordinária nele. Ah, show de Amém. bola, amém. Mulheres virtuosas, olha aí, levantai-vos. Que legal, tá? Tô Ai, extasiado com tudo que a gente muito trabalhou, bom. foi falado aqui. Eu sempre falo isso, porque a convicção é que tudo que o Espírito Santo nos levou a falar, né? A Rani, aquilo que a Rani carrega no coração, de alguma forma vai. Se te irritou, pode ter certeza que é algo que precisa ser tratado. Pode ter certeza, porque nada que foi falado aqui, nada não é bíblico. Tudo que foi falado aqui, além de ciência, tem a Bíblia junto. Então a gente juntou as duas coisas e é um caminho que você vai trilhar e tenha certeza absoluta que o resultado está no centro da vontade de Deus. Porque o que foi falado aqui tem a ver com a Bíblia, ciência, e o resultado é estar no centro da vontade de Deus. E pode ter certeza que estar no centro da vontade de Deus é viver o extraordinário, é viver completude, é viver abundância. Isso não significa que você não vai ter problema, que você não vai chorar, que você não vai ter dor, que você não vai ter sofrimento. Não significa que você vai ter isso, mas no fim você vai entender que você vai viver o extraordinário de Deus e que isso tudo foi só um processo que você precisava viver para que Deus te preparasse para receber grandes coisas. Então, Rani, muito obrigado Eu por que você estar aqui. agradeço, por vocês serem esse canal de bênção, né? Por alcançar tantas famílias, né? E eu desejo Sim, do fundo do coração, e eu sei amém. que o Senhor assim fará, né? Porque é Amém. projeto dele, Verdade. que alcance muitas famílias e que sim, que elas entendam que é possível, que no Senhor tudo é possível e que até esse casamento, né? Que o seu marido chegou ou a sua esposa chegou, né? E disse, não quero mais, né? Acabou, né? Tem jeito, meu marido chegou com o papel do divórcio. Meu marido já tinha ido num cartório. Era, isso é. Foi Não sério. foi assim uma Não, ameaça, é porque só pra bora ver se ele. ela. Não, meu marido é assim. Se ele disse é isso, é porque ele já Caramba. pensou há muito tempo. Ele já pensou, já Aham. viu
todas as alternativas, e aí não foi possível nenhuma, e aí ele vai dar a cartada final. Então, ele já tinha feito tudo isso. Então, quando ele chegou, ele não chegou assim, olha, tô pensando. Não, Ah. tá aqui o papel do divórcio, eu quero me divorciar, não te aguento mais, né? Foi isso. E eu falei assim, tudo bem. Quando eu falei pra ele assim, ó, eu decido viver o extraordinário, se você quiser dar prosseguimento, é você e Deus, ele falou assim, então tá, eu falei, eu só quero ficar aqui, dentro de casa, até o papel do divórcio sair. Saiu, tudo lindo. E houve um período, e nesse período, ele sequer olhava pra mim. Tipo assim, eu não existia, né, na casa. Eu não existia mesmo. Rompido 100%, né? Então, assim, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele chegou, assim, um belo dia, né? Eu tava ali arrumando o escritório dele, as coisas dele, limpando e tal. E ele chegou e falou, olhou assim pra sala e ele falou assim, amor. Ele falou assim, amor. Aí eu, amor? Só comigo, né? Como assim? Agora ele vai saber. Diz que ele, amor, eu, oi. Aí ele falou assim: o que você acha de a gente colocar uma foto bem grande da nossa família aqui nessa parede, na parede do escritório dele, né? Eu falei assim: amor, vai ficar linda. E foi assim, né? Então, assim, eu não fiquei. Como assim, amor? Tu tá doido? Então, né? Chama de amor. Não, porque eu já sabia, porque a fé é isso, Sim. né? Você agir, é você dar o passo e o Senhor colocar o chão, né? Então foi assim. Mas o meu marido já estava ali, já tinha dado a entrada, já estava com papel, com Nossa. tudo, né? Não falava comigo. Mas eu fiz o quê? Decidi ser a minha melhor versão. Então quem que ia perder? Sim, Eu perfeito. ou ele, Aham. né? Sim, Então é sobre perfeito. isso. Sim, Ah, legal, muito bom. fechamos? Muito bom. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por aceitar o convite, por participar aqui com a gente. A gente sempre costuma dizer que nós somos os primeiros abençoados, mas a gente deseja que muita gente seja abençoada por essa palavra. Que Deus abençoe todo o teu trabalho, que Deus abençoe toda essa influência aí. Eu sei que não é fácil. Eu imagino que seja um negócio assim que mexe ali em ninho de... Não é ninho de marimbondo, né? E às vezes Você tá indo contra a maré, né? Você tá indo ao exatamente, é uma contrário. coisa. Mas a gente precisa, eu entendo que Deus levanta pessoas com esse propósito. Isso é um verdadeiro ministério, né? O mundo precisa disso. Essa mensagem é bíblica, essa mensagem não pode morrer, porque famílias estão morrendo quando essa mensagem morre, né? Por falta de conhecimento. Exato. Perfeito. Exato. Então, que Deus abençoe, Deus te abençoe todos os projetos, todo o trabalho, em nome de Jesus. Amém, igualmente. Pessoal, então a gente fica por aqui. Tenho certeza que você gostou. Então, compartilha, manda para as pessoas que você entende que é necessário ouvir, que vai transformar. Comenta, curte Isso aí. e nos ajude a fazer esse canal crescer para que as pessoas alcancem e conheçam esse Jesus maravilhoso que tem transformado a vida de tanta gente. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, Até tchau. mais.